Bom dia, meu nome é Marcos e hoje eu vou falar para vocês sobre conceitos básicos de LGPD. É o episódio 1 da série curta LGPD e para você receber os próximos conteúdos, clique no botão inscrever-se e você vai receber as notificações de novos conteúdos. Primeiramente, vamos falar por que a empresa deve estar em conformidade com a lei. Primeiro, porque é uma obrigação legal. A Lei 13.709 foi promulgada em 2018, sancionada em dois momentos, em agosto de 2020 e agosto de 2021. Então, ela já é uma obrigação que as empresas e as pessoas físicas têm que seguir. Segundo, porque existem sanções previstas na lei, uma das quais pode gerar multa limitada até 2% do faturamento, ou 50 milhões de reais, por infração. Terceiro é por uma questão de imagem e posicionamento. Cada vez mais o cliente se preocupa com a proteção de seus dados, com a questão de privacidade. Quarto, por oportunidade de negócio, que pesquisas de mercado mostram que os consumidores que percebem nas empresas o respeito à sua privacidade, eles consomem mais. Bom, aí vamos, em termos de visão geral, primeiro, a quem a lei protege? Protege a pessoas naturais, ou seja, pessoas físicas com dados tratados em território nacional, tá? Então, ela não está voltada a empresas, por exemplo, ou a tratamento de dados pessoais fora do país. Qual é o foco da lei? Proteção de dados pessoais, proteger os direitos fundamentais da liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E para isso, no centro do tratamento, existem classificações de dados. Então, os dados identificados e identificáveis são aqueles que permitem identificar a pessoa física no tratamento de dados. Existem duas categorias especiais de dados, dados sensíveis e de menores de idade, que têm implicações diferentes e têm proteções diferentes em relação à lei. Os dados sensíveis são aqueles que poderiam, por meio de um tratamento, gerar alguma discriminação em relação àquele titular. Existe a classificação de dados anonimizados e pseudonimizados. O que é isso? É quando se percebe num tratamento de dados que você não consegue identificar quem é a pessoa. Isso acontece para permitir que, após a necessidade que as empresas tenham de tratar aquele dado, ou em algum tratamento que não seja necessária a identificação da pessoa, que ela tenha liberdade para realizar suas tarefas. A quem a lei se aplica? Se aplica a empresas e a pessoas físicas. Então, pessoas e empresas, pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, independentemente do meio, do país, da sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Então, toda empresa ou pessoa física que tratem dados, elas estão sujeitas à lei. E aí vamos falar em termos de escopo. Como é que a lei se aplica? Qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou empresa. Então, como a gente falou, se aplica às empresas que estão fazendo tratamento de dados. É realizado em território nacional, que tenham ofertas de bens e serviços ou tratamento de dados de indivíduos, e que, mesmo que os dados sejam tratados fora do território nacional, eles tenham sido coletados em território nacional. E ela não se aplica a tratamento de dados para fins particulares e não econômicos. Então, a minha agenda pessoal, que eu faço relacionamento com meus amigos, minha família, para assuntos que não são econômicos, ela não estaria sujeita à lei. Para fins jornalísticos, artísticos e acadêmicos, tanto que respeitados os preceitos da lei, e principalmente as bases legais e especial atenção a dados sensíveis, dados de menores, e para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, investigação,
repressão de infrações penais. Em termos de sanções, quais são as penalidades que a lei prevê? Primeiro, a lei pode gerar uma advertência a uma empresa. Essa advertência, a ANPD, que é a autoridade que controla a lei, ela vai falar o que a empresa ou a pessoa tem que se adequar e vai acompanhar essa adequação. Depois ela pode vir a aplicar uma multa simples, limitada a 2% do faturamento ou 50 milhões por cada infração cometida. Pode também aplicar multa diária em caso da empresa não se adequar ao que a ANPD definiu para análise daquele caso. A ANPD pode vir a publicizar, ou seja, dar divulgação ampla daquele processo em andamento que aquela empresa está sofrendo. Pode gerar o bloqueio dos dados pessoais referentes àquela infração. Pode determinar que a empresa tenha que eliminar dos seus bancos de dados aqueles dados pessoais, pode suspender parcialmente o funcionamento do banco de dados daquela empresa, pode suspender o exercício da atividade que trata aquele banco de dados, total ou parcial ou totalmente, e pode proibir o exercício das atividades que aquela empresa realiza em relação ao tratamento daqueles dados. Quem são os personagens envolvidos na lei, né? Primeiramente, o titular. Então, o titular é quem tem os dados tratados. Eu como cliente, eu como funcionário de uma empresa, eu como eleitor, paciente, é a caracterização do titular. O controlador é quem usa esses dados do titular e toma as decisões sobre que tipo de tratamento será feito, quais são as regras, como ele vai ser mantido, até quanto tempo vai ser retido, etc. O operador é quem trata os dados mediante orientações do controlador, tipicamente empresas contratadas que manipulam esses dados e fazem tratamentos para as atividades contratadas pelo controlador. O encarregado é uma figura contratada pelo controlador ou pelo operador para representá-los em relação à lei. Então, ele vai representar a empresa perante ao titular e também em relação à ANPD. Todos os demais colaboradores têm que ser envolvidos para seguirem as políticas da empresa. Você precisa acompanhar como cada um está preservando esses dados, seguindo as orientações, como é que está respeitando a lei, evitando que esses dados sejam vazados, etc. E, por fim, a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É a autoridade que zela pela lei. Então, ela tem 3 papéis principais. Primeiro, dar conhecimento ao mercado sobre a lei. Então, por meio de comunicados, treinamentos, palestras, etc., publicações, ela vai divulgar a lei, disseminar a cultura da lei e tudo mais. Segundo, em relação a regulamentações, ela vai completar e fazer o detalhamento complementar ao texto básico da lei 13.709. E terceiro, fiscalizar o mercado em relação ao cumprimento da lei. Então, a ANPD pode definir que vai auditar algum mercado, vai abrir algum estudo de caso e pode também definir que vai abrir um processo administrativo para fiscalizar alguma empresa que pode vir a gerar as sanções previstas em lei. E a lei se baseia em princípios, bases legais e direitos titulares. Então, no artigo 6 da lei, ele diz o seguinte: as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Os princípios são 10, eu destaco aqui 3, existem mais 7 para a gente discutir em outro momento. O princípio da finalidade prega que a empresa tem que deixar claro para o titular
quais dados estão sendo tratados e por que esses dados estão sendo tratados. Segundo, o princípio da adequação. Uma vez definida a finalidade, todos os tratamentos que a empresa venha a realizar posteriormente têm que estar em adequação com a finalidade alegada. E terceiro, que eu gostaria de destacar, é o princípio da necessidade. A necessidade prega que a empresa, para aquela finalidade, para aquele tratamento realizado, estará considerando e tratando minimamente os dados necessários para o motivo alegado. No artigo 7º, a gente fala das bases legais. Então, a lei diz o seguinte: o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, e prevê 10 hipóteses, são hipóteses legais ou bases legais. Primeiro, que aqui também eu destaco 3 e tem mais 7 previstos em lei. Então, o consentimento é quando o titular formalmente consente à empresa, ao controlador, aquele tratamento específico de acordo com a finalidade alegada. Segundo, cumprimento de contrato. Quando você firma um contrato entre o controlador e o titular, existe a necessidade de tratar alguns dados que isso aí é inerente ao contrato, não precisa pedir o consentimento para que aqueles dados sejam tratados. O terceiro, a terceira base que eu gostaria de destacar é o legítimo interesse. Essa base diz que a empresa, mesmo sem consentimento, sem a base legal de contrato ou outra qualquer, pode vir a fazer o tratamento de dados de acordo com seus interesses, tanto que respeite a legítima expectativa, ou seja, os interesses do titular e os direitos do titular, além de outras condições. No artigo 18, a lei fala sobre os direitos que os titulares têm. Então, o titular dos dados pessoais tem o direito de obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratado, e a qualquer momento e mediante requisição. Essa requisição, o titular vai fazer uma requisição para o controlador, pode ser por meio digital ou por meio não digital, e existem 9 direitos previstos. Esses direitos, primeiro é o seguinte: ele tem o direito do controlador, de saber do controlador se existe algum tratamento feito para os seus dados. Segundo, ele pode ter acesso aos dados que o controlador tem em relação a ele. Terceiro, tem o direito de fazer com que o controlador corrija os seus dados, caso estejam inexatos ou desatualizados. Tem o direito de pedir a anonimização, bloqueio e eliminação desses dados. Tem o direito em pedir a portabilidade, ou seja, pegar esses dados e transferir para um outro controlador de acordo com o seu interesse. Tem o direito de definir que o controlador elimine os dados, mesmo que o consentimento venha a ter sido dado no passado. Tem o direito em saber de informações de com quem o controlador compartilha os seus dados. Tem direito sobre a informação, sobre a possibilidade de não fornecer, qual é a consequência para isso, se ele não quiser fornecer algum dado que o controlador solicita. E, a qualquer momento, um consentimento dado pode ser revogado. E para seguir a lei, eu recomendo essas seguintes adequações aqui. Primeiro é que você faça um mapeamento completo de todos os processos de tratamento de dados titular. Segundo, que você faça o mapeamento dos processos de segurança, prevenção e comunicação de incidente. Então, qual é a chance que eu tenho de alguém invadir meu ambiente, roubar os dados dos meus titulares e divulgar no mercado? Uma vez que isso aconteça, como é que eu vou comunicar? Terceiro, é criar um inventário. E esse inventário, ele vai registrar todos esses tratamentos, vai registrar os dados, a finalidade de base legal, sistemas e processos manuais, formulários, sites. Depois, construir um sistema de LGPD. Esse sistema de LGPD vai dar condição à empresa, ao controlador e ao encarregado de atender
às demandas da lei. Então, atender aos direitos do titular, cookies e consentimento, gerar o relatório de impacto à proteção de dados e gerar um suporte ao encarregado para ele exercer as suas atividades. Seguir as boas práticas têm uma recomendação de boas práticas em relação à proteção de dados definido numa norma ISO 27701, constituir o encarregado, toda empresa, todo controlador e todo operador tem a obrigação de constituir um encarregado. Existem algumas exceções previstas em leis, a gente fala em outro momento. Adequar a comunicação, então todo site, formulário, peça de comunicação, começando por gerar uma declaração, uma política de privacidade e gerar uma política de cookie e preferências. Rever a relação com os fornecedores, então, mediante as políticas definidas de relacionamento com os fornecedores, fazer com que eles sigam, como na figura de operadores. Rever os contratos todos, firmados com os diversos personagens envolvidos. Comunicar a conformidade para o mercado é de bom tom que, uma vez que a empresa tenha todo aquele trabalho de adequação, que ela comunique em campanhas para os seus usuários sobre o que está sendo feito. Trabalhar a cultura da empresa, então dar conhecimento a todos os colaboradores, quais são as políticas, como eles estarão acompanhados, como é que eles devem comunicar incidentes percebidos, etc. E ter uma governança de dados pessoais, de proteção de dados pessoais definida, onde tem políticas definidas, tem uma forma de gestão que é aplicada, segue-se o princípio do Privacy by Design e o Privacy by Default, que é, desde a concepção do produto, seguir regras que respeitem as boas práticas de proteção de dados. Bom, aqui eu quero agradecer a audiência de vocês, lembrar que para você receber novos conteúdos, você precisa clicar no botão inscrever-se, e aí você vai receber notificações de novos conteúdos que eu venho a publicar aqui no canal. E a gente tem um outro meio também, que é um formulário. Nesse formulário você vai receber comunicações da Loyalty em relação a LGPD pelos nossos canais de comunicação, e-mail, WhatsApp, o canal que você autorizar e que você preferir. Você pode acessar por esse link ou pode acessar pelo QR Code. Obrigado e até a próxima.